O atabaque não é apenas um instrumento. Ele é memória. Ele é ancestralidade. Ele é o batimento que liga a África ao Brasil. Hoje, no Vozes da Mandinga, vamos contar a história de como o atabaque atravessou o mar, entrou nas rodas e se tornou símbolo de resistência e espiritualidade, mas também de como algumas linhas de capoeira, como a de Mestre Bimba, respeitaram sua origem ao não integrá-lo diretamente ao jogo. Essa é a história do coração sonoro da capoeira. Para entender o atabaque, precisamos voltar para a África. Lá, o tambor não é apenas instrumento. Ele é voz. Ele é mensagem. As sociedades africanas usavam tambores para chamar a comunidade, narrar eventos, festejar vida e invocar o sagrado. Entre os povos iorubais, um dos grupos mais influentes na formação cultural afro-brasileira, surgiram 3 tambores que se tornariam referência: rum, rumpi e lé, instrumentos que caminham entre o profano e o sagrado. Do outro lado do Atlântico, esses tambores foram perdidos, mas sua memória musical sobreviveu. Quando milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, não foram apenas seus corpos que foram marcados, foram seus ritmos, suas vozes, suas religiões. Entre as culturas que vieram junto estava o povo iorubá, que carregava na alma o canto CR rituais do candomblé. E com eles, a batida do tambor passou a ecoar nos terreiros, nas rodas, nas praias, em todas as formas que resistiam à opressão. O instrumento que mais se aproximava daquele batido ancestral no Brasil foi o atabaque, adaptado e rebatizado, mas ainda carregando a força original. A capoeira, como expressão cultural afro-brasileira, nasceu da resistência dos negros escravizados, da mistura de linguagens, danças, lutas e ritmos. A roda de capoeira era regida por berimbaus, pandeiros, agogos, mas também por sons de tambores, inclusive o atabaque, especialmente nas rodas mais tradicionais da capoeira Angola. Nesse contexto, o atabaque não era apenas som, era conexão espiritual, era lembrança de terras distantes, era força. Quando os capoeiristas se reuniam, o toque de atabaque anunciava que a roda começava, que os ancestrais estavam ao e que era tempo de jogo, história e rito. O toque do atabaque na roda cumpria uma função profunda. Ele comandava o jogo. Ele ditava o ritmo. Ele chamava os ancestrais. Ele mantinha os praticantes conectados com a memória africana. E ele lembrava que a capoeira não era apenas luta. Era cultura e presença espiritual. Para muitos mestres de Angola, o atabaque fazia a roda respirar. Era o coração a bater mais forte. Muita gente estranha se o atabaque faz parte da raiz da capoeira, por que Mestre Bimba não o utilizava em suas rodas? A resposta tem a ver com 2 coisas profundas. Respeito ao candomblé. O atabaque era, para Bimba, um instrumento sagrado, ligado diretamente às práticas e aos mistérios do candomblé. Ele não era um objeto lúdico. Ele era um objeto espiritual. E Bimba acreditava que o toque do atabaque não deveria ser usado fora do contexto original religioso. Ele respeitava profundamente a tradição espiritual africana e sabia que aquele som tinha um lugar sagrado nos terreiros. 2. Estrutura e objetivo de sua capoeira. Bimba estava preocupado em tirar a capoeira da marginalidade, criar um método técnico, articular a prática como arte marcial organizada. Nesse contexto, o berimbau foi o instrumento que ele adotou como principal. Por quê? Ele dita a altura. Ele comanda o jogo. Ele traz o ritmo adequado à prática sistematizada. O atabaque, por sua carga espiritual, era deixado de lado, não por rejeição, mas por respeito à sua origem e à sua natureza sagrada. Enquanto isso, na capoeira Angola tradicional, o atabaque permaneceu vivo. Ele continuou sendo tocado em rodas que
Reverenciavam a ancestralidade, integravam filosofia profunda, mantinham a ligação com o candomblé, celebravam a presença dos orixás. O toque de atabaque era convite. Surge a roda, ecoa ao passado, e o jogo acontece na presença do sagrado. O atabaque lembra ao praticante que a capoeira é corpo, mas também é alma, é luta, mas também é canto, é jogo, mas também é memória. E é por isso que, até hoje, em rodas tradicionais, o atabaque ainda é ouvido, ainda é respeitado, ainda é coração sonoro. Hoje, ao olharmos para a história do atabaque, vemos que ele é ponte entre África e Brasil, entre religião e cultura, entre corpo e espírito, entre ontem e agora. Hoje, o atabaque não é apenas um instrumento. Ele é um ancestral que nunca se calou. Quando o atabaque toca, as pernas se movem, os pés dançam, e a roda responde. Mas, acima de tudo, a história se lembra, e o passado continua vivo. Esse é o batido que não se esquece. Esse é o coração da mandinga.